Qual que é a altura ideal, qual que é o biotipo, o percentual de gordura ideal para a prática do triatlon? Nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho esse assunto, vou falar um pouco sobre os diferentes formatos dentro do triatlon, o que funciona melhor para as provas com vácuos, para provas de longa distância, para algumas características diferentes de percurso, se a prova tiver mais morro, se a prova for no calor, se for mais plana. Então, para que você entenda aí o que se aplica ao seu perfil, qual que é o seu biotipo, aonde que você vai ter mais chance de sucesso e para até que você consiga enxergar também o esporte de uma maneira um pouco mais profissional, você consiga visualizar inclusive alguns cenários aí antes das provas, seja a sua própria performance, dos seus amigos ou então uma prova profissional se você gosta de acompanhar. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guides por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais, mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programa de triatlon e de corrida de todos os níveis e de todas as distâncias. Então o assunto de hoje aí, né, qual que é o biotipo ideal para o triatlon? Vamos falar um pouquinho aí sobre todas as modalidades, quebrar inclusive um pouco sobre o que funciona melhor para a natação, para o ciclismo, para a corrida. Vamos analisar os perfis de prova, se é com vácuo, se é prova curta, se é sem vácuo, se é no calor, se é na subida, enfim, vamos analisar todas as possíveis variáveis desse esporte. Será que existe algum perfil ideal para esse esporte? Será que a gente pegar os melhores aí do mundo, inclusive a thumb aqui desse vídeo foi o Jan Frodeno e o Christian Blumenfeld. Os dois são campeões olímpicos e campeões de Ironman e eles têm um biotipo completamente diferente um do outro. Um é aquele perfil bem alto, magrinho aí, o outro já, o Christian, é mais baixinho, bem mais pesado aí, inclusive. Qual que funciona melhor, né? Vamos entender um pouco, ou que você tenha controle também para aplicar quando você for escolher um evento. Mas antes então da gente discutir sobre o triatlon, vamos separar um pouquinho por modalidade, vamos entender qual que é o biotipo, principalmente em relação à altura ideal para os nadadores de água aberta, para os ciclistas de contrarrelógio e também para os corredores. Eu vou pegar os 10 km aí, que é uma distância que todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue relacionar, todo mundo vai fazer um triatlo da distância olímpica, não é tão longe do meio Ironman e tem, inclusive também do Ironman, é um biotipo que atravessa todas as distâncias da corrida. Então eu busquei nos últimos campeonatos mundiais os dados dos 3 primeiros, em alguns casos eu não consegui achar a altura de algum dos 3, então eu fui para o próximo e fiz a média aí desses 3 primeiros colocados do pódio. Então vamos lá, agora a gente teve o Mundial em 2024 de águas abertas em Doha. Então na distância dos 5 km, as alturas dos 3 primeiros, por coincidência, todos 1,83 de altura. Agora o interessante é que só por uma questão de comparação, também porque a gente fica com essa impressão de que nadador tem que ser muito alto, na distância dos 100 metros livres, a altura média é de 1,97. Então passou de 1,83, que é um altinho, né, para 1,97, que já é muito difícil você ver uma pessoa de 1,97 na rua. Inclusive um dos atletas tinha 2,03 metros, então foi 1,94, 93 e 2,03 metros. Então, o que a gente consegue entender disso aí? Que a natação da piscina, ela favorece os nadadores mais altos. Tem a questão da largada, da virada, você precisa ali de menos corpos para atravessar a piscina. Já a natação de águas abertas não tem tanta essa necessidade, você consegue compensar talvez uma envergadura um pouco mais curta com uma mais alta frequência de braçada. Então 1,83 aí você vê muita gente na rua aí de 1,83 e que foi a altura dos 3 primeiros colocados no Mundial de 5 km. Bom, passando agora para a parte do ciclismo. Eu tô com o resultado aqui do Mundial de 2023. Então o vencedor, que na minha opinião, ele é um fora da curva assim, em relação ao contrarrelógio, e o resultado dele, a altura dele mostra isso um pouco. Ele tem 1,71, o nome dele é Remco Evenepoel, então todo mundo já deve ter pelo menos visto esse nome espalhado em algum lugar aí
é um excelente ciclista e várias vezes campeão mundial de contrarrelógio. Ele tem 1,71, porém o segundo e a terceira colocação tem acima de 1,90, então tem 1,93 e depois 1,92. Um deles é o Filippo Ganna, italiano, que já ganhou vários títulos aí mundiais de contrarrelógio. Então a gente consegue ver por esse número aqui que o ciclismo de contrarrelógio ele tende a favorecer atletas mais altos. E qual que é o motivo disso? O atleta mais alto vai ter uma maior massa e vai ter uma maior alavanca ali, pela questão de que o fêmur ali da perna dele vai ser mais longo, então é quase que ele tem uma chave maior ali para fazer a força no pé de vela, então vai favorecer os atletas maiores, até porque no contrarrelógio a grande massa do seu corpo, entre aspas aí, o vento não vê, então você não tem um arrasto aerodinâmico muito maior do que um atleta muito mais baixo, muito mais leve. Então vamos pegar dois exemplos aí, um atleta de 1,70 m que pesa 60 kg ou um atleta de 1,90 m que pesa 80 kg. Então são 20 kg de diferença. E o arrasto aerodinâmico desses dois atletas com certeza não vai chegar a 20% de diferença, porque se você visualizar a massa de um atleta ali de frente, a maioria fica atrás ali, não fica uma coisa muito larga. E o contrário acontece nas provas de escaladas. Nas provas de escaladas é bem normal, atletas muito baixos aí, coisa de 1,60, no máximo 1,70, muito leves também, abaixo de 60 quilos. Inclusive o último campeão olímpico, ele pesa somente 62 quilos. Porque na subida a gente tem aquela relação do peso-potência que é mais importante do que no contrarrelógio. No contrarrelógio a potência pura é muito importante, é claro que tem um mínimo ali de aerodinâmica envolvida, que você tem que ter uma boa aerodinâmica, mas você tendo uma potência muito alta, você vai andar muito rápido. Passando para a corrida, então teve acho que um ou dois atletas que eu não consegui identificar a altura, mas a média do mundial de 10 km dos primeiros colocados foi 1,69. Então mais uma vez a gente começou com os nadadores de água aberta 1,83, depois para o ciclismo, apesar do campeão ser um pouco baixinho, que na minha opinião ele é uma exceção, favorece os atletas mais altos, e na corrida muito menor. Então agora vamos passar isso para o triatlon. Nas Olimpíadas de Tóquio, os três primeiros colocados, a média de 1,76. Inclusive, todos eles têm uma altura muito parecida. O Christian Blumenfeld, que é uma lenda aí do triatlon, ele tem 1,76. O Alexis, que é o melhor corredor puro do triatlon, que inclusive tem abaixo de 28 minutos nos 10 km de pista, ele tem 1,77. E o Hayden Wilde da Nova Zelândia tem 1,75. Então a média aí ficou no 1,76. Passando agora para o Mundial de Nice de 2023, a média deu 1,87. Então eu comparei aqui de 1,76 da prova da distância olímpica, que é uma prova com vácuo, que favorece mais os corredores. Vamos falar um pouquinho das provas agora que favorecem mais os ciclistas e que precisam ter uma corrida boa, mas não é uma corrida tão veloz assim. Então, Ironman de início, o campeonato mundial que foi agora em 2023, a altura média foi de 1,87, o Sam Laidlaw que ganhou tem 1,89, o Patrick Langer, que inclusive fez a melhor corrida da prova, não é de surpreender, é o atleta muito mais baixo aí desse pódio, tem 1,78, e o Magnus Ditlev, que é um excelente ciclista, tem 1,95. Então, mais uma vez, o Patrick, que é um atleta muito baixinho, jogou a média para baixo, mas essa prova favoreceu os ciclistas, que são aqueles que tiveram mais força, que é uma prova que exigiu muito ali do ciclismo. E agora vamos comparar um pouquinho com a prova do ano anterior, do Ironman de Kona de 2022, que a média foi de 1,81. Quem ganhou foi Gustav Iden com 1,77. O Sam Laidlaw mais uma vez chegou em segunda e dessa vez com 1,89, e depois foi Christian, que a gente já falou dele, 1,76. Então, analisando aqui, quais que são as conclusões que a gente consegue tirar para qual que é o biotipo, principalmente a gente falando de altura, eu vou conversar um pouquinho mais sobre peso daqui a pouco, é que vai depender da distância da prova e também do formato da prova, além das condições. Então, se for uma prova que favorece mais a corrida, as circunstâncias vão favorecer atletas mais baixos, então atletas ali com 1,80, talvez um pouquinho mais baixo, que são as provas com o vácuo liberado, ou então as provas de longa distância no calor, que a demanda na corrida e o peso da corrida tem um impacto muito maior do que nas provas que não são tão quentes assim, que foi o caso de Nice. O caso de Nice, esses atletas maiores conseguiram utilizar aí a força deles para criar uma vantagem no pedal,
mas depois não estava tão quente assim, então eles seguraram um bom ritmo na corrida. Já que eu tô falando de peso, vamos conversar um pouquinho agora que a gente entendeu um pouquinho aí da dinâmica da prova e porque o peso também vai influenciar muito nisso. Mas Vinícius, quanto mais leve é melhor? Bom, sim, mas até um ponto, porque eu tinha até um amigo que brincava, se fosse assim, uma hora vai chegar todo mundo no zero e vai ser todo mundo campeão mundial, né? Então vai chegar uma hora que você vai começar a perder performance, você vai ficar fraco, você vai ficar doente, ter lesão, não vai conseguir dormir direito. Então tem um ponto de retorno negativo aí em relação a você se preocupar demais com a perca de peso. É claro que assim, a grande maioria de vocês que assistem esse vídeo são atletas amadores, então é complicado você se comparar com os triatletas profissionais, mas a minha dica pessoal em relação ao peso, primeiro, eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Perda de Peso e Corrida, quantos minutos mais rápidos por quilômetro perdido. Assiste ele lá, tem uma tabelinha super legal que você consegue colocar os seus resultados atuais com o seu peso e a partir dessa tabelinha ele te mostra o quão mais rápido você pode correr se você perder ali 1, 2, 3, 4, acho que até 5 quilos, inclusive se você também ganhar mais 5 quilos. Então a minha sugestão é você se alimentar de forma adequada e apropriada para que você consiga suportar a sua carga de treino, mas que talvez se por acaso você tiver um percentual de gordura um pouquinho maior, inclusive conversa com uma nutricionista, pega lá o seu percentual de gordura, vê a opinião dela, uma opinião de um profissional e talvez ela vai te colocar em um déficit calórico muito levinho para que você perca um pouquinho dessa gordura, para que você consiga aí talvez ganhar um pouco mais de performance, dependendo do caso, e até também um pouco de saúde, mas sempre tenha atenção para se chegar nesse ponto aqui começar a afetar de uma forma negativa, talvez você passou do ponto. Eu recomendo aí procurar um profissional por causa disso, mas essa é uma diretriz que eu consigo pelo menos te passar para você visualizar, chegar lá com um pouco mais de informação para discutir com esse profissional. E por que eu não falei tanto das mulheres assim? Porque primeiro que o nível das mulheres, apesar de que nesses últimos anos subiu demais, está ficando muito competitivo. Então nesse último campeonato mundial que a gente teve do Ironman, inclusive nas Olimpíadas também, os biotipos estão começando a ficar um pouco mais parecido, mas até então, pelo nível feminino não ser tão competitivo quanto dos homens, os biotipos estavam tudo que é lugar. Então tinha uma menina mais pesadinha que às vezes era campeã mundial, eu consigo pensar na Jodie Solo, que já foi campeão mundial de 70.3 e campeão mundial da ITU, né, do World Triathlon. A gente tem a Annie Hogg, que foi inclusive vice-campeão mundial de Ironman nesse último ano, que é uma atleta muito magrinha, excelente corredora e que não me surpreende que o ponto fraco dela é no ciclismo. E a gente tem alguns atletas mais equilibrados, a Lucy Charles, que ganhou a última prova, a Daniela Ryf, tem um biotipo que você vê que é um biotipo mais equilibrado, são altas suficientes, têm um peso suficiente para pedalar bem e conseguem segurar na corrida. Não são as melhores corredoras, mas conseguem fazer muita força na bike e depois segurar as melhores corredoras, que costumam ser as mais levinhas. Então, no feminino é muito parecido com o masculino, mas tem um pouco mais de margem para essa disparidade aí em relação ao biotipo por não ser tão competitivo assim. Tá, mas o que que você, então, um triatleta amador, pode aprender com esse vídeo, pode tirar como essa lição? Primeiro que você pode escolher a sua prova com um pouco mais de cuidado para que favoreça o seu biotipo e o seu perfil como atleta, não somente em relação à distância, né? Se você for um atleta aí que bem magrinho, bem levinho, tiver facilidade para corrida, talvez foque mais nas provas de curta distância, que a velocidade na corrida tem um peso maior, ou então numa prova com muita montanha no ciclismo, como eu falei lá do ciclista, em que a relação peso e potência vai te ajudar. Mas se por acaso você for tentar competir uma prova com contrarrelógio, que você vai lidar com atletas com muito mais potência que você, pode ser que você fique aquém aí da performance desses atletas. E a mesma coisa acontece aí do outro lado também, né? Se você for um atleta mais pesadão aí, você terá mais chance em uma prova talvez mais plana, sem vácuo, que inclusive tem, não só sem vácuo, mas que o vácuo também seja controlado aí no dia da prova, que a gente sabe que principalmente no Brasil, eu consigo pensar no Ironman Brasil, às vezes tem muito vácuo. Então procure uma prova que seja uma prova justa, uma prova honesta, talvez uma prova mais no frio, que o calor não vai afetar tanto a sua corrida assim. E além disso, que você organize o seu ritmo de prova, a sua nutrição da prova, considerando esses fatores também. Então, se você for um atleta, mais uma vez, um atleta levinho, fazendo uma prova aí no calor de longa distância, você vai saber
que você vai ter que perder um pouco de tempo ali para os demais atletas no ciclismo, mas se prepare porque na corrida você vai passar muita gente que vai quebrar na sua frente. Claro que não necessariamente todo mundo, mas monte a sua estratégia aí, considerando seus pontos fortes, considerando seus pontos fracos. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, deixe seu comentário aqui sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Até a próxima e bons treinos.